Você está forçando algo que ainda não é a hora? Está gastando dinheiro que ainda não tem? Está fazendo dívidas para realizar sonhos que talvez não sejam para agora? A Bíblia traz alertas muito sérios sobre o perigo da pressa, sobre o risco de antecipar aquilo que Deus ainda está preparando. Tem gente perdendo tudo porque não consegue esperar, fazendo dívidas gigantes, tomando decisões precipitadas, queimando etapas importantes da vida. E as Escrituras mostram com clareza o que acontece quando alguém tenta acelerar os planos de Deus. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio espiritual e também financeiro. E hoje você vai conhecer 5 histórias bíblicas que revelam o preço da antecipação. A quarta delas mostra alguém que literalmente perdeu tudo por querer enriquecer antes da hora. E a lição pode proteger suas finanças e sua família. Você já tomou uma decisão financeira por impulso, só porque não aguentava mais esperar? Já assumiu uma parcela longa demais, um empréstimo pesado, um compromisso que tirou sua paz? Vivemos na cultura do tenha agora, pague depois. Cartões facilitam, financiamentos alongam, empréstimos parecem simples e o mercado inteiro trabalha para alimentar a impaciência. Mas a Bíblia nos ensina que tudo tem um tempo determinado. Antecipar sonhos pode custar caro e às vezes o preço não é só financeiro, é emocional, familiar e espiritual. A primeira história é a de Abraão e Agar. Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho, que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Mas o tempo passou. Anos se foram. A promessa parecia distante. Sara já era idosa e, aos olhos humanos, a promessa parecia impossível. Foi então que surgiu uma ideia que parecia prática, racional, estratégica. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva, para ajudar Deus a cumprir a promessa. Abraão aceitou. Nasceu Ismael. O que parecia uma solução gerou conflitos profundos, ciúmes, divisões, dor dentro da própria casa. Em Gênesis 16 e depois em Gênesis 21, vemos as consequências dessa decisão precipitada. Abraão precisou mandar Agar e Ismael embora. Houve sofrimento, tensão e marcas que atravessaram gerações. A lição é clara. Quando tentamos acelerar a promessa, criamos problemas que Deus nunca planejou para nós. Financeiramente, isso acontece quando alguém assume um compromisso que não pode sustentar, só porque acha que precisa resolver logo a própria vida. Compra antes de estar preparado. Investe sem estrutura. Assume parcelas que esmagam o orçamento. A pressa gera custos emocionais e relacionais que não estavam na planilha. A segunda história é a de Esaú. Ele era o primogênito de Isaac, herdeiro da bênção principal, dono de um futuro próspero. Um dia voltou do campo com fome e encontrou Jacó preparando um ensopado. Movido pelo impulso, aceitou vender sua primogenitura por um prato de lentilhas. Hebreus 12:16 relembra esse episódio dizendo que ele, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Esaú trocou algo eterno por algo imediato. Ele preferiu satisfazer a fome do momento, a preservar a herança do futuro. Essa é a essência da gratificação imediata. Quantas pessoas comprometem anos de estabilidade por um desejo passageiro? Quantas vendem o futuro para satisfazer o presente? Estouram o cartão, comprometem a renda futura, sacrificam investimentos e reservas por consumo imediato. A fome passa, o prazer termina, mas a consequência permanece. Esaú só percebeu o tamanho do erro quando já era tarde. A pressa nos faz subestimar o valor do que estamos entregando. A terceira história é contada pelo próprio Jesus. O filho pródigo. Ele pede a herança enquanto o pai ainda está vivo. Isso revela impaciência e imaturidade. Ele quer agora o que naturalmente viria no tempo certo. O pai entrega a parte que lhe cabe e o jovem parte para uma terra distante. Em Lucas 15:13 está escrito que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sem preparo, sem disciplina, sem maturidade, o dinheiro acabou rapidamente. Quando veio a crise, ele estava sem recursos e sem direção. Terminou alimentando porcos e desejando comer a comida deles. Aqui, aprendemos que dinheiro nas mãos de quem não está preparado se transforma em ruína. Receber antes de estar pronto pode ser mais perigoso do que não receber. Muitos hoje pedem promoção sem estar preparados. Pedem aumento sem ter desenvolvido habilidades, desejam prosperidade sem construir caráter. Deus muitas vezes trabalha primeiro no interior, porque a prosperidade sem estrutura destrói. A quarta história é a de Geazi, servo do profeta Eliseu. Naamã, comandante sírio, foi curado da lepra e quis oferecer presentes valiosos ao profeta. Eliseu recusou, deixando claro que a bênção de Deus não estava à venda. Geazi, porém, viu ali uma oportunidade. Pensou que poderia enriquecer rapidamente. Correu atrás de Naamã escondido e mentiu, dizendo que Eliseu havia mudado de ideia.
Recebeu prata e roupas, escondeu tudo em casa e acreditou que ninguém saberia. Mas em 2 Reis 5:26, Eliseu confronta Geazi e revela que sabia de tudo. A consequência foi imediata. A lepra de Naamã passou para Geazi e para sua descendência. A ganância, aliada à pressa, trouxe destruição. Essa história ensina que enriquecer fora da vontade de Deus, por meios desonestos ou precipitados, traz peso e não paz. Dinheiro obtido por mentira, fraude, corrupção ou manipulação carrega consequências. Pode até entrar rápido, mas não permanece com bênção. Prosperidade verdadeira não nasce da pressa nem da desonestidade. A quinta e última história é a de Acã. Após a queda de Jericó, Deus ordenou que nada fosse tomado para uso pessoal, pois tudo era consagrado. Acã viu uma capa babilônica, prata e ouro. Ele mesmo descreve em Josué 7:21. Vi, cobicei e tomei. Esse é o ciclo da antecipação pecaminosa. Primeiro você vê, depois deseja. Em seguida toma antes da hora. Acã escondeu o que havia roubado, achando que estava seguro. Mas na batalha seguinte, Israel foi derrotado e 36 homens morreram. O pecado oculto trouxe consequências coletivas. Quando descoberto, o castigo foi severo. Essa história mostra que antecipar o que pertence a Deus ou tomar atalhos para prosperar pode afetar não apenas você, mas toda a sua casa. Financeiramente, isso acontece quando alguém decide agir fora dos princípios, sonegar, enganar, assumir compromissos irresponsáveis ou reter o que é devido a Deus, acreditando que está sendo esperto. O preço pode não aparecer imediatamente, mas ele vem. Em todas essas histórias, existe um ponto em comum: a incapacidade de esperar o tempo certo. A ansiedade gera decisões precipitadas, a impaciência produz atalhos, e atalhos quase sempre cobram um pedágio alto. Deus trabalha em processos. Ele forma caráter antes de liberar responsabilidade. Ele ensina disciplina antes de conceder abundância. A pressa pode parecer estratégica, mas muitas vezes é apenas falta de confiança. Se você está vivendo um momento de espera, não interprete isso como abandono. Pode ser preparação. Se uma porta ainda não se abriu, talvez seja proteção. Se o recurso ainda não chegou, talvez Deus esteja fortalecendo sua estrutura interna. Prosperidade construída no tempo certo traz paz. Sonhos realizados fora do tempo geram peso. Reflita sobre suas decisões financeiras recentes. Elas nasceram da fé ou da ansiedade? Do planejamento ou do impulso? Do propósito ou da comparação? Não antecipe aquilo que Deus está amadurecendo. Confie no processo. Organize suas finanças com sabedoria. Planeje, espere, desenvolva-se. A verdadeira prosperidade não é fruto da pressa, mas da fidelidade constante. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esse alerta e inscreva-se no canal para continuar aprendendo princípios bíblicos que fortalecem sua vida espiritual e financeira. E me diga nos comentários, qual dessas 5 histórias mais impactou você? Que Deus te dê sabedoria para esperar o tempo certo e viver uma prosperidade que vem dele.